7 sinais que mostram quem está apenas te usando e como você vira o jogo a seu favor. Você não está sendo usado porque é fraco. Está sendo usado porque é previsível. Sempre disponível, sempre resolvendo, sempre sustentando o que os outros não querem sustentar. O erro não está em ajudar, está em ajudar sem critério. O estoicismo ensina que o respeito não nasce de explicações nem de confrontos, mas da postura que você sustenta todos os dias. Hoje você vai entender exatamente onde está cedendo o poder sem perceber e como corrigir isso, reposicionando sua presença para que ninguém mais te trate como recurso, mas como alguém que tem valor. Uso é silencioso, não agressivo. As pessoas que te usam raramente levantam a voz. Elas não discutem, não atacam, não confrontam. Pelo contrário, muitas vezes são educadas, presentes e até parecem cooperativas. O uso não começa com conflito. Começa com conveniência. Começa quando alguém percebe que você está sempre disponível, sempre disposto, sempre pronto para sustentar o que os outros não querem sustentar sozinhos. Ser usado não dói como traição. Dói como cansaço. Você sente, mas não sabe explicar. A relação continua, o contato existe, as conversas acontecem, mas algo drena, algo pesa. O estoicismo nos ensina que quando uma relação consome mais do que fortalece, ela está desalinhada, mesmo que pareça normal por fora. Marco Aurélio lembrava que nada deve ter acesso irrestrito à nossa mente ou à nossa energia. Quando você permite que alguém se aproxime apenas pelo que você oferece e não pelo que você é, você se torna funcional, não respeitado. E isso não acontece porque você é fraco. Acontece porque você é confiável, constante e previsível. Qualidades que, sem autodomínio, se transformam em portas abertas demais. Este vídeo não é sobre acusar pessoas. É sobre recuperar clareza. É sobre perceber padrões antes que eles se tornem hábitos emocionais. Porque quem entende o jogo silencioso deixa de ser peça. E quando você deixa de ser peça, a dinâmica muda sem que você precise levantar a voz ou criar conflito. O primeiro passo para virar o jogo não é cortar relações, é enxergar com lucidez onde a troca deixou de existir. E o primeiro sinal aparece antes de qualquer pedido explícito. Eles precisam de você mais do que te conhecem. Quando alguém está apenas te usando, a relação gira em torno do que você fornece, não de quem você é. A pessoa sabe que você resolve, ajuda, sustenta, escuta, facilita, mas não conhece suas dores, seus limites, seus processos. Ela acessa sua utilidade, não sua identidade. Isso cria uma proximidade funcional, não uma conexão real. Observe com honestidade. Quando essa pessoa se aproxima, o assunto quase sempre é necessidade. Um problema, uma demanda, um pedido disfarçado de conversa. Quando a situação se resolve, o contato esfria. Não há curiosidade genuína sobre você. Não há interesse contínuo. Há retorno apenas quando algo falta do lado dela. O estoicismo ensina que valor e utilidade não são a mesma coisa. Ser útil é circunstancial. Ser valorizado envolve reconhecimento, reciprocidade e presença contínua. Epicteto alertava que quando você é visto apenas como meio, deixa de ser tratado como fim. E isso acontece aos poucos, sem alarde, sem ruptura clara. Esse sinal costuma confundir pessoas de bom caráter, porque ajudar faz parte da identidade delas. O problema surge quando ajudar se torna a única base da relação. Quando você percebe que, sem a sua função, o vínculo enfraquece, algo está errado na estrutura, não na sua intenção. Reconhecer isso não exige confronto, exige consciência, porque no momento em que você percebe que alguém precisa mais do que te conhece, você ganha uma informação valiosa. E quem tem informação, tem escolha.
No próximo ponto, vamos aprofundar como essa escolha começa a se manifestar quando sua disponibilidade passa a ser tratada como obrigação, não como algo valioso. Sua disponibilidade é esperada, não valorizada. Quando alguém está apenas te usando, a sua presença deixa de ser um gesto apreciado e passa a ser um recurso presumido. A pessoa não pergunta se você pode. Ela age como se você devesse. Seu tempo é tratado como extensão do tempo dela. Sua energia é acessada sem cuidado. Isso acontece de forma tão gradual que, muitas vezes, você só percebe quando já está cansado demais. O estoicismo ensina que tudo aquilo que é considerado garantido perde valor rapidamente. Marco Aurélio alertava que a mente humana se acomoda com facilidade ao que não exige esforço. Quando alguém não precisa se preocupar em perder você, não sente necessidade de respeitar seus limites. Não por maldade consciente, mas por hábito. O hábito de receber sem considerar o custo do outro. Observe os sinais. Quando você demora a responder, a cobrança implícita. Quando não pode ajudar, surge desconforto. Quando diz não, o clima muda. Isso revela que sua disponibilidade foi naturalizada. E o que é naturalizado deixa de ser visto como escolha. Passa a ser visto como obrigação silenciosa. Esse ponto é crucial porque muitas pessoas confundem gratidão verbal com valorização real. Um obrigado ocasional não compensa um padrão contínuo de exigência. Sêneca ensinava que palavras não equilibram ações. Quando a relação exige sempre o mesmo esforço de um lado só, o desequilíbrio se instala, mesmo que o tom permaneça cordial. Perceba também como sua disponibilidade é acessada apenas quando convém. Não há preocupação com seu momento, seu ritmo ou suas prioridades. O contato surge quando há necessidade e some quando não há demanda. Isso não é troca, é conveniência. E a conveniência se sustenta enquanto o acesso permanece fácil. Entender isso não é motivo para culpa nem para endurecimento. É motivo para ajuste. Porque no momento em que você reconhece que sua disponibilidade está sendo tratada como algo automático, você recupera a capacidade de regular esse acesso. E essa regulação não exige explicações longas, nem confrontos diretos. Ela começa com uma mudança silenciosa de postura. No próximo ponto, vamos aprofundar ainda mais esse padrão e entender por que pessoas que te usam tendem a aparecer apenas em momentos de crise e desaparecer quando tudo está estável. Esse sinal revela com clareza quem busca você como apoio e quem busca apenas alívio temporário. Eles aparecem na falta e desaparecem na estabilidade. Um dos sinais mais claros de que alguém está apenas te usando é a presença condicionada à necessidade. Essas pessoas surgem quando algo falta, quando a vida aperta, quando o caos se instala. Procuram você em momentos de crise, confusão ou urgência. Mas, quando tudo se organiza novamente, quando a estabilidade retorna, o contato diminui ou some por completo. Não há constância, há conveniência. O estoicismo ensina que a verdadeira presença não depende da urgência do momento. Marco Aurélio lembrava que aquilo que é genuíno permanece mesmo quando não é necessário. Quando alguém só aparece na falta, o vínculo não é relação, é uso. Você se torna um apoio circunstancial, não uma parte da vida da pessoa. Esse padrão é sutil porque, à primeira vista, parece normal ajudar alguém em dificuldade. O problema surge quando essa dificuldade se repete sempre do mesmo lado. Você sustenta, orienta, escuta, resolve. A pessoa se reorganiza, segue em frente e desaparece. Até a próxima crise. Nesse ciclo, você não é incluído na estabilidade. Só é lembrado no colapso. Epicteto ensinava que devemos observar os padrões, não os episódios isolados. Um pedido ocasional não define uma relação.
mas a repetição revela intenção. Quando você percebe que só é procurado em momentos de carência, isso mostra que sua presença é associada ao alívio, não à convivência. Você é visto como solução, não como companhia. Esse tipo de relação gera um desgaste silencioso. Você investe energia emocional em momentos intensos e não colhe continuidade. O corpo sente antes da mente. Surge o cansaço, a irritação contida, a sensação de estar sempre sustentando algo que nunca se equilibra. Sêneca alertava que relações assim consomem mais do que fortalecem, mesmo quando parecem necessárias. Reconhecer esse sinal não exige confrontar ninguém, exige ajustar expectativas e acesso. Quando você entende que alguém só aparece na falta, você passa a escolher com mais critério quanto da sua energia será investida. Não por vingança, mas por responsabilidade consigo mesmo. A ajuda deixa de ser automática e passa a ser consciente. Esse ajuste muda a dinâmica. Quem busca apenas alívio tende a se afastar quando percebe que o acesso não é irrestrito. Quem valoriza a relação permanece. Esse filtro acontece naturalmente, sem conflito. E é assim que você começa a virar o jogo a seu favor, não pela força, mas pela lucidez. No próximo ponto, vamos avançar ainda mais e entender por que nessas relações nada evolui. A estagnação é um sinal poderoso de uso silencioso, e reconhecê-la muda completamente sua postura. A relação nunca evolui. Quando alguém está apenas te usando, a relação permanece exatamente no mesmo lugar, independentemente do tempo que passa. Não há amadurecimento, não há aprofundamento, não há troca mais equilibrada. Tudo se mantém funcional, superficial e conveniente. O vínculo não cresce porque não foi criado para crescer. Foi criado para servir a uma necessidade específica, e necessidades não exigem evolução, apenas manutenção do acesso. O estoicismo ensina que tudo o que é vivo tende ao desenvolvimento. O que não se transforma está estagnado ou sendo explorado. Marco Aurélio observava que a natureza avança por ciclos, ajustes e aperfeiçoamento constante. Quando uma relação permanece rígida, previsível e unilateral, isso não é estabilidade saudável. É sinal de que alguém está confortável demais, recebendo e pouco disposto a compartilhar responsabilidade. Observe com atenção. O tempo passa, mas a dinâmica é sempre a mesma. Você continua sendo quem resolve, quem escuta, quem se adapta. A outra parte continua trazendo demandas, expectativas e necessidades, sem assumir compromissos equivalentes. Não há novos níveis de confiança mútua. Não há investimento real. Não há movimento. Apenas repetição. Esse tipo de estagnação costuma ser confundido com normalidade, especialmente por pessoas pacientes e leais. A mente racional tenta justificar. Diz que cada um tem seu jeito, que nem todo mundo sabe retribuir, que não é hora de cobrar. Mas o corpo percebe antes. Surge a sensação de estar parado, de carregar algo que não avança, de sustentar uma estrutura que nunca se reorganiza. Epicteto ensinava que devemos observar se nossas ações produzem crescimento ou desgaste. Quando uma relação não evolui, ela consome energia sem devolver fortalecimento. E isso não acontece por falta de tempo, mas por falta de intenção. Quem valoriza uma relação busca naturalmente ajustá-la, aprofundá-la e torná-la mais justa. Quem usa prefere mantê-la simples, previsível e sob controle. A ausência de evolução também se revela quando você tenta, ainda que de forma sutil, mudar algo. Talvez proponha mais equilíbrio, mais clareza ou mais reciprocidade. A resposta costuma ser evasiva, desconfortável ou defensiva. Não há abertura real para reorganizar a relação, porque reorganizar exigiria perder vantagens. Sêneca dizia que quem se beneficia do desequilíbrio teme qualquer movimento em direção à igualdade.
Esse sinal é poderoso porque ele tira a ilusão de que o tempo, por si só, vai resolver tudo. Tempo não transforma relações mal estruturadas, apenas aprofunda o desgaste. Quanto mais tempo passa, mais você investe sem retorno proporcional. E quanto mais investe, mais difícil parece sair. O estoicismo chama isso de aprisionamento pelo hábito. Reconhecer que uma relação não evolui não significa rompê-la imediatamente. Significa parar de alimentá-la do mesmo jeito. Quando você ajusta sua postura, reduz esforço unilateral e deixa de sustentar o que não avança, a dinâmica muda. Algumas pessoas se afastam, outras reagem, algumas tentam negociar. Todas essas respostas revelam algo importante sobre a real intenção do vínculo. Esse ponto marca um divisor de águas. Você começa a entender que não é sua responsabilidade fazer uma relação crescer sozinho. Crescimento exige dois lados. Quando isso não acontece, insistir deixa de ser virtude e passa a ser autoabandono. O estoicismo não ensina a endurecer, mas a agir com razão. E a razão mostra que o que não evolui, quando sustentado à força, apenas consome. No próximo ponto, vamos observar um sinal ainda mais revelador. O momento em que você estabelece limites e percebe que, em vez de gerar respeito, isso cria distância. Essa reação expõe com clareza quem valorizava você e quem valorizava apenas o acesso que tinha. Seus limites criam distância. Quando alguém está apenas te usando, seus limites não são vistos como algo natural, são vistos como ameaça. No momento em que você reduz disponibilidade, diz não, ajusta expectativas ou simplesmente deixa de sustentar tudo sozinho, a relação muda. Não para melhor, para longe. Esse afastamento não acontece porque você se tornou difícil. Acontece porque o acesso deixou de ser livre. O estoicismo ensina que limites não afastam quem respeita. Limites afastam quem depende do excesso. Marco Aurélio lembrava que a razão estabelece fronteiras para preservar a ordem interior. Quando você começa a agir com mais critério, sem explicações longas, sem justificativas emocionais, algo fica claro. A relação só funcionava enquanto você cedia mais do que devia. Observe a reação. Não há diálogo construtivo. Não há tentativa real de ajuste. Surge silêncio, frieza, afastamento ou até vitimização. A pessoa sente perda, não compreensão. Isso revela que o vínculo não estava apoiado em respeito mútuo, mas em conveniência. Epicteto dizia que ninguém se irrita com o justo. As pessoas se irritam quando perdem vantagens. Esse sinal costuma gerar culpa em quem estabelece o limite. A mente questiona se exagerou, se foi duro demais, se poderia ter sido mais flexível. Essa culpa é um reflexo condicionado. Você foi treinado a manter a harmonia mesmo à custa de si mesmo. O estoicismo corrige essa distorção ao afirmar que agir com razão não é agressão, é coerência. Quando seus limites criam distância, você recebe uma informação valiosa. Aquela proximidade dependia do seu excesso, e toda relação que depende do seu autoabandono não é sustentável. Sêneca alertava que dar além da medida não é virtude, é perda de discernimento. O limite saudável não precisa ser anunciado. Ele se manifesta pela mudança de postura. Ao sustentar o limite com calma, algo acontece. Quem só estava ali pelo acesso se afasta naturalmente. Quem valoriza você como pessoa tenta compreender, ajustar e permanecer. Esse filtro não exige confronto. Ele acontece pelo comportamento. E esse é um dos movimentos mais eficazes para virar o jogo a seu favor. Virar o jogo, no estoicismo, não é dominar o outro. É recuperar o próprio eixo. Quando você não recua diante da reação negativa aos seus limites, você se fortalece internamente. A mente se organiza. A identidade se consolida.
Você deixa de se moldar para manter vínculos frágeis e passa a sustentar vínculos possíveis. Esse ponto prepara o terreno para um sinal ainda mais sutil. Muitas vezes, quem te usa tenta compensar a falta de reciprocidade com palavras. Entender essa dinâmica impede que elogios substituam ações. É exatamente isso que veremos no próximo ponto. Eles oferecem palavras no lugar de reciprocidade. Quando alguém está apenas te usando, a troca raramente acontece no plano das ações. Ela acontece no plano das palavras. Elogios, agradecimentos, promessas vagas, reconhecimento verbal. Tudo soa positivo à primeira vista. O problema é que nada muda na prática. O discurso cresce exatamente na proporção em que a reciprocidade diminui. As palavras passam a funcionar como moeda emocional para compensar a ausência de atitude. O estoicismo ensina que palavras têm valor apenas quando sustentadas por conduta. Marco Aurélio lembrava que a virtude não se anuncia, se pratica. Quando alguém fala muito sobre gratidão, admiração ou reconhecimento, mas não ajusta comportamento, não assume responsabilidades equivalentes e não investe de volta, o elogio deixa de ser honra e passa a ser ferramenta. Ele serve para manter você disponível, não para equilibrar a relação. Observe o padrão com atenção. Sempre que você entrega algo importante, surge um discurso caloroso. Sempre que você se doa além do necessário, vem um agradecimento intenso. Mas quando você precisa de apoio, tempo, presença ou esforço do outro, as palavras desaparecem ou se tornam vagas. Não há ação correspondente. Há silêncio, adiamento ou justificativas genéricas. Esse descompasso revela o uso com clareza. Sêneca alertava que elogios podem ser usados para adoçar a dependência. Quem se beneficia do seu esforço aprende rapidamente que reconhecer verbalmente custa menos do que retribuir de verdade. Assim, cria-se uma dinâmica confortável para quem recebe e desgastante para quem entrega. Você se sente visto, mas não sustentado. A mente se confunde porque recebe validação, enquanto o corpo sente o peso da falta de apoio. Esse sinal é especialmente perigoso para pessoas leais e comprometidas, porque elas tendem a valorizar palavras. Acreditam que reconhecimento verbal é sinal de consideração. O problema surge quando esse reconhecimento não produz mudança concreta. O estoicismo convida a uma pergunta simples e direta: o que mudou depois do elogio? Se a resposta for nada, então a palavra foi apenas fumaça. Palavras sem ajuste de comportamento funcionam como anestesia emocional. Elas aliviam a sensação de desequilíbrio por um momento, mas não resolvem a causa. Com o tempo, o desgaste retorna mais forte, porque você continua entregando sem receber estrutura de volta. Epicteto ensinava que devemos observar o efeito real das coisas, não a aparência que produzem. O efeito aqui é claro: você se cansa, o outro se acomoda. Reconhecer esse padrão não exige confrontar discursos nem desqualificar elogios. Exige mudar o critério interno. Você passa a valorizar atitudes consistentes acima de reconhecimento verbal. Quando isso acontece, algo muda automaticamente. Palavras deixam de te prender. Elogios deixam de te comprometer. A relação passa a ser avaliada pelo que se constrói, não pelo que se diz. Ao fazer esse ajuste, você começa a virar o jogo sem anunciar nada. Quem usava palavras para manter acesso percebe que o efeito diminuiu. Elogios já não garantem a mesma entrega. Gratidão não substitui reciprocidade. Nesse momento, duas coisas podem acontecer. Ou a pessoa ajusta o comportamento e a relação se equilibra, ou o vínculo enfraquece. Em ambos os casos, você ganha clareza e preserva a dignidade. Esse ponto prepara você para o sinal mais profundo de todos.
Aquele que não depende do que o outro faz ou diz, mas do que acontece dentro de você depois do contato. No próximo capítulo, vamos entender por que o cansaço recorrente é o alerta final de que uma relação está te usando. E por que o corpo percebe antes da mente. Você sai cansado, não fortalecido. Existe um sinal que não passa pela razão, pela análise lógica ou pela interpretação das palavras. Ele se manifesta no corpo e no estado interno logo após o contato. Quando alguém está apenas te usando, você não sai fortalecido da interação, sai drenado, mentalmente pesado, em silêncio cansado. E esse cansaço não vem do assunto tratado, mas da posição que você ocupa na relação. O estoicismo ensina que o corpo percebe desequilíbrios antes que a mente consiga explicá-los. Marco Aurélio observava que a alma se desorganiza quando se afasta da razão e da medida. Quando você convive repetidamente com alguém e após cada contato sente perda de energia, confusão interna ou necessidade de se recompor, isso não é acaso, é informação. Relações saudáveis exigem esforço, mas deixam sensação de troca. Mesmo quando há temas difíceis, você sai com clareza, não com esgotamento. Já nas relações de uso, o esforço é unilateral. Você sustenta o emocional do outro, regula o ambiente, escuta, ajusta palavras, evita conflitos, carrega preocupações que não são suas. Esse esforço constante cobra um preço invisível. A mente fica em alerta. O corpo entra em defesa, a paz se fragmenta. Sêneca alertava que aquilo que rouba nossa tranquilidade repetidamente não é externo por si só, mas pela permissão que damos. Quando você se sente cansado após o contato, não é porque a pessoa é intensa. É porque você está oferecendo mais do que deveria, está sustentando uma posição que não é sua responsabilidade. O cansaço é o sinal de que o equilíbrio foi rompido. Esse ponto costuma ser ignorado porque não parece racional. As pessoas tentam justificar. Dizem que é só um momento difícil do outro, que estão exagerando, que é assim mesmo ajudar. Mas o estoicismo não ignora os sinais do corpo. Pelo contrário, ele ensina a observá-los com seriedade. Quando o cansaço se repete, não é fase, é padrão. Observe também o contraste. Pense em pessoas com quem você conversa e se sente mais leve depois. Mesmo que o encontro seja longo, existe energia de volta. Existe presença mútua. Existe troca. Agora compare com aquelas interações que te deixam exausto, mesmo quando duram pouco. Essa diferença revela tudo. O corpo não mente. Ele responde à dinâmica real, não à narrativa que você cria para justificar. Epicteto ensinava que devemos escolher com cuidado onde colocamos nossa energia vital. Quando você ignora esse sinal e continua se oferecendo do mesmo jeito, o desgaste se acumula, surge irritação contida, distanciamento emocional, perda de entusiasmo. A relação passa a ser suportada, não vivida, e nada que precise ser suportado continuamente é saudável. Reconhecer esse sinal é decisivo, porque ele encerra a dúvida. Não importa o que a pessoa diz, promete ou aparenta. O efeito interno é o critério final. Se você sai cansado repetidamente, algo está errado na estrutura. E esse entendimento não exige confronto, exige reposicionamento. Você começa a regular presença, entrega e envolvimento de acordo com o que sente depois, não com o que houve durante. Esse é o último sinal, porque ele sintetiza todos os outros. A falta de reciprocidade, a presença condicionada, a estagnação, o uso de palavras, a reação negativa aos limites. Tudo isso converge para um resultado: drenagem. Quando você reconhece isso, algo muda profundamente. Você para de se questionar e começa a se respeitar. A partir daqui, o estoicismo propõe uma virada silenciosa, não baseada em acusações, mas em responsabilidade interior.
No próximo ponto, vamos entender como esse padrão se mantém sem que você perceba e porque regular o que você oferece é o primeiro passo para virar o jogo a seu favor. Como você perde poder sem perceber. O uso raramente se mantém apenas pela intenção de quem se beneficia. Ele se sustenta principalmente pela constância de quem oferece. Esse é um ponto difícil de aceitar, porque toca na responsabilidade pessoal. O estoicismo não acusa o outro antes de examinar a própria conduta. E quando você olha com honestidade, percebe que o poder não foi tomado de você. Ele foi entregue aos poucos, por hábito, por repetição e por ausência de critério. Você perde poder quando dá sem regular. Quando oferece presença, energia, solução e apoio sem observar se há retorno proporcional. No início isso parece virtude, parece generosidade, mas com o tempo a mente do outro se acostuma. Aquilo que era escolha vira expectativa. Aquilo que era favor vira obrigação silenciosa. E nesse momento o equilíbrio se rompe sem que ninguém diga uma palavra. Epicteto ensinava que ninguém nos domina sem nossa cooperação. Essa cooperação não acontece de forma consciente. Ela acontece quando você responde sempre, quando resolve sempre, quando se adapta sempre, quando sustenta sempre. A previsibilidade cria dependência, e a dependência cria uso. Não por maldade deliberada, mas porque o ser humano se acomoda ao caminho mais fácil. Observe como o poder se desloca. Você começa a se antecipar às necessidades do outro. Evita dizer não para não criar desconforto. Ajusta sua agenda, seu humor e até suas palavras para manter a relação funcionando. Enquanto isso, o outro não precisa se ajustar, não precisa crescer, não precisa retribuir. O custo fica concentrado de um lado só. E quem paga mais perde poder. Marco Aurélio lembrava que tudo o que foge da medida enfraquece a alma. Dar além da medida não fortalece relações, cria desequilíbrio, e o desequilíbrio sempre cobra seu preço. Primeiro vem o cansaço, depois a frustração, depois a sensação de estar preso. Tudo isso surge não porque você ajudou, mas porque ajudou sem critério. Esse ponto é delicado porque exige maturidade. É mais confortável culpar o outro. É mais fácil dizer que as pessoas se aproveitam. Mas o estoicismo chama para um lugar mais alto. Ele pergunta onde você permitiu, onde você manteve, onde você sustentou. Essa pergunta não gera culpa, gera poder, porque aquilo que você reconhece como permitido pode ser ajustado. Quando você entende que o uso se mantém pela sua entrega constante, algo muda. Você percebe que virar o jogo não exige confronto, exige regulação. Você não precisa explicar menos porque o outro é ruim, precisa explicar menos porque não é mais necessário, não precisa estar sempre disponível porque aprendeu a escolher, não precisa sustentar tudo porque reconheceu seus limites internos. Sêneca dizia que a verdadeira força está em saber quando parar. Parar de oferecer o que não é retribuído. Parar de sustentar o que não evolui. Parar de carregar o que não é seu. Esse parar não é abandono. É reposicionamento. É o momento em que você recupera o eixo e deixa de funcionar como apoio automático. Esse entendimento marca a virada real. Você deixa de perguntar por que fazem isso com você e passa a observar o que você tem feito consigo mesmo. A partir daí, o jogo muda sem anúncio, porque o acesso muda, a previsibilidade some, a dinâmica se reorganiza. No próximo ponto, vamos avançar exatamente nesse reposicionamento. Você vai entender como virar o jogo a seu favor sem acusações, sem discursos e sem cortar pessoas abruptamente, apenas ajustando comportamento, presença e entrega de forma estoica e consciente. Como virar o jogo sem confronto. Virar o jogo a seu favor não exige acusações, discursos longos ou rompimentos dramáticos.
O estoicismo ensina que o poder muda de mãos quando o comportamento muda, não quando a intenção é declarada. Confronto cria resistência. Ajuste cria realidade. Quando você reposiciona a própria postura, a dinâmica se reorganiza sem barulho, porque o acesso deixa de ser o mesmo. O primeiro movimento é reduzir explicações. Explicar demais é pedir autorização. Quem governa a si mesmo não precisa justificar cada decisão. Marco Aurélio lembrava que a razão age com simplicidade. Você começa a responder menos, a se alongar menos, a entrar menos em narrativas emocionais. Não por frieza, mas por clareza. A comunicação fica objetiva. E a objetividade corta jogos. O segundo movimento é regular disponibilidade. Não estar sempre acessível não é punição, é critério. Você escolhe quando e como se envolve. Algumas respostas deixam de ser imediatas. Alguns pedidos deixam de ser prioridade. Algumas conversas deixam de acontecer. Esse ajuste silencioso ensina mais do que qualquer explicação. Epicteto dizia que a liberdade começa quando você escolhe onde investir sua atenção. O terceiro movimento é mudar o tipo de entrega. Se antes você resolvia tudo, agora orienta. Se antes sustentava emocionalmente, agora escuta sem absorver. Se antes carregava responsabilidades alheias, agora devolve o peso para quem pertence. Essa mudança não é abrupta, é consistente. E a consistência educa o ambiente. Quem só se aproximava pelo ganho, percebe que o ganho diminuiu. Sêneca alertava que a força real não está em endurecer, mas em agir com medida. Virar o jogo não significa se tornar indisponível para todos, mas seletivo com quem recebe acesso. Você não fecha portas com raiva, apenas deixa de mantê-las escancaradas. E portas que deixam de ser fáceis filtram quem entra. Nesse processo, algumas reações surgem. Pode haver estranhamento, silêncio, afastamento. Isso não é sinal de erro, é sinal de ajuste. Relações baseadas em uso dependem da previsibilidade. Quando a previsibilidade some, o vínculo se enfraquece. Relações baseadas em respeito se adaptam. Esse filtro acontece naturalmente, sem conflito. O ponto central é este: você não vira o jogo tentando mudar o outro. Vira o jogo mudando a posição que ocupa. Quando você deixa de ser apoio automático, deixa de ser usado. Quando deixa de ser previsível, recupera poder. Quando age por escolha, não por hábito, a balança se equilibra. Marco Aurélio ensinava que a dignidade se sustenta na coerência. Você não precisa anunciar limites se sua postura já os comunica. O silêncio consciente vale mais do que 1000 explicações. A calma consistente vale mais do que qualquer confronto. E quando isso se estabelece, algo profundo acontece. O respeito surge sem ser exigido. Esse reposicionamento não cria inimigos, cria distância saudável. E distância saudável não é perda, é preservação. Você passa a investir energia onde há troca real. Isso muda não apenas suas relações, mas a forma como você se percebe nelas. No próximo e último ponto, vamos fechar essa jornada com a compreensão estoica mais importante de todas. Como o autorrespeito restaura o equilíbrio e torna impossível que alguém te use novamente, não por medo, mas por ausência de acesso. Autorrespeito restaura o equilíbrio. No estoicismo, o ponto final nunca está no outro, está em você. O uso só se torna impossível quando o autorrespeito deixa de ser conceito e passa a ser prática. Autorrespeito não é postura dura, nem discurso firme, nem afirmação em voz alta. É coerência silenciosa entre o que você sente, o que aceita e o que sustenta. Quando essa coerência se instala, as relações se reorganizam naturalmente. Marco Aurélio ensinava que ninguém pode desrespeitar alguém que não se abandona.
O abandono raramente é explícito. Ele acontece em pequenas concessões diárias. Quando você ignora o cansaço, quando normaliza o desequilíbrio, quando continua oferecendo o que não é retribuído, quando aceita menos do que entrega para manter proximidade. O autorrespeito começa no momento em que você decide não repetir esses gestos. Restaurar o equilíbrio não significa fechar o coração, significa alinhar a ação com valor. Você continua sendo alguém disponível, generoso e presente, mas apenas onde há troca real. A diferença é que agora você não negocia sua paz para manter acesso. Não ajusta sua identidade para sustentar vínculos frágeis. Não se molda para continuar sendo útil. Você passa a agir a partir de quem é, não do que esperam de você. Sêneca dizia que o homem que se respeita escolhe com cuidado onde investe sua energia vital. Essa escolha muda tudo. Pessoas que só estavam por conveniência se afastam sem ruído. Pessoas que valorizam permanecem, mesmo que a relação precise se reorganizar. E aquelas que tentam testar seus limites encontram algo novo. Uma postura estável, não negociável, mas tranquila. Quando o autorrespeito se consolida, você não precisa vigiar quem te usa. Não precisa desconfiar de todos. Não precisa endurecer. O filtro deixa de ser externo e passa a ser interno. Você percebe cedo quando algo não está equilibrado. E ajusta cedo, sem drama, sem culpa, sem explicação excessiva. A paz deixa de ser algo que você tenta proteger e passa a ser consequência da sua postura. Esse é o verdadeiro virar de jogo estoico. Não é sobre vencer relações, é sobre não se perder nelas. Quando você se mantém inteiro, ninguém consegue te usar porque não há mais acesso irrestrito. Não por medo, mas por ausência de espaço. Quem se aproxima encontra alguém consciente do próprio valor, do próprio limite e da própria direção. Ao final, o estoicismo não promete um mundo sem pessoas oportunistas. Ele ensina a não oferecer terreno fértil para o uso. Ensina a trocar previsibilidade por critério, culpa por clareza, reação por domínio. E quando isso acontece, algo profundo se estabelece. Você não precisa mais se perguntar se estão te usando. Sua postura já responde. Esse é o estado em que o respeito não é pedido. Ele é consequência. A tranquilidade não é negociada, ela é sustentada. E a vida deixa de ser uma sequência de relações desgastantes para se tornar um caminho de escolhas conscientes, alinhadas com virtude, razão e equilíbrio interior.